Só que o tema que eu vou falar hoje, ele tem tudo a ver com o que aconteceu ontem aqui em Minas Gerais, com a barragem de Brumadinho. A gente fica se perguntando por que a gente tem, e olha, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou querer que a gente bata um papo, tá? Vou falar só 15 minutos, depois eu quero bater um papo com vocês, vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá bom? Então, o que acontece que a gente olha para o universo hoje, dá uma sensação de que as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo? Não sei se vocês percebem que tem gente que tem cara de tédio. Tipo assim, a cara de tédio chegou na Mega Sena, a pessoa faz, e foi, né? Você vai morrer. Tipo assim, nada altera o humor, há uma indiferença, tipo, tudo parece que é um saco, nada tem sentido, aí lá vem esse cara com esse papinho. Pessoas que são assim, elas não estão vivas. É por isso que a indústria cinematográfica e de minisséries perceberam que tem um componente psicológico coletivo comum a essa geração. Quando eu digo essa geração, não é a de vocês, a essa geração de seres humanos. Nós somos zumbis. The Walking Dead. Certo? Existe um apocalipse zumbi mental nas pessoas, em que as pessoas estão assim, desconectadas. Elas estão desconectadas umas das outras e indiferentes. Então, eu vou pegar aqui uma frase de Paulo, para refletir um pouquinho sobre ela, que ele diz o seguinte aqui, certo? Veja só. Vocês sabem que a Bíblia de hoje em dia é uma coisa que fica na mão da gente, né? E não sede conformados com este mundo. Vamos lá, é o seguinte. Mundo, esse, que é ilusório. Vocês entendem o que significa dizer que esse mundo é ilusório, sim ou não? Então o que é? Pessoa que eu ia só perguntar sim, não, né? Então tá, vamos lá entender. Não sede conformados com este mundo. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Existem estudos da neurociência que provam que o nosso cérebro é facilmente enganado. Vocês assistiram aquele filme, Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado? Alguma vez? Já viram o filme, por exemplo, filme de terror trash de sessão da tarde? É geralmente assim. Imagina uma jovem com um telefone, conversando com a amiga, né? Ela fica lá no telefone, falando o tempo todo, de repente a luz apaga, aí você está no cinema, vem aquela musicazinha, você sobe a tensão, você está em casa, está tudo seguro, você está vendo Netflix, não é nada demais, você sabe que é cinema, que a moça está bem, que ela mora em Los Angeles, está na praia surfando, mas você vai se envolvendo com a cena. E quando a luz se apaga, que ela vai procurar em qualquer cinema americano, em qualquer casa americana, num filme de terror clássico, quando a luz apaga, o fusível queimou. E ele sempre fica numa parte da casa que não tem nas casas brasileiras, que é o porão. E quando ela finalmente desce lá, que vai entrar, acontece exatamente isso. Ok. Vamos voltar para Paulo agora, entenderam? Vamos voltar para Paulo. Foi fácil enganar vocês? Sabe por que vocês tiveram medo? Vocês vão entender, olha só. Vocês tiveram medo porque o cérebro humano não diferencia ficção de realidade. O cérebro humano não diferencia ficção de realidade. Se ele diferenciasse, a gente não tinha nenhum medo de assistir minissérie nem filme, nem ficava rindo de piada que a gente sabe que não está acontecendo. A gente se envolve com jogos, a gente se envolve com minisséries, porque nosso cérebro não diferencia ficção de realidade. Logo, quando você escuta Jesus dizer, meu reino não é deste mundo, é porque não é mesmo. Porque este mundo é um mundo de fácil ilusão. Se engana muito fácil. Eu estou aqui contando uma história e vocês têm medo. Não tinha cena, não tinha moça, não tinha faca, não tinha nada. Vocês já... Entendeu? Então você chega aqui e Paulo fez, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Isso é uma matrix, isso é uma ilusão. Você vem aqui, você encarna, veste um avatar. Você pode não gostar do avatar que vestiu. Você pode querer malhar o avatar.
Você pode querer pintar a cor do cabelo do avatar. Você pode querer ter uma barriguinha mais malhada no avatar. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode até querer usar uma lente de contato para mudar a cor da lente do olho do avatar. Mas você gostando ou não é o que tem para hoje. Hashtag aceita que dói menos, que é o que dá para acontecer. Seja bonzinho, talvez na próxima você possa melhorar seu avatar. Depende da negociação que você faz do outro lado. A questão é todinho. Se você entende que isto é uma ilusão, você consegue, não é nunca ser iludido, é diminuir o nível de ilusão. Diminuir o nível que isso te ataca e que faz você se sentir menor. Por exemplo, a ilusão de mesmo sabendo que as pessoas só postam coisas boas, quando você olha a sua timeline, depois de 14 minutos as pesquisas mostram que as pessoas começam a ficar tristes. Porque todo mundo está postando coisas legais, fotos editadas, você está em casa, certo? Com camisa rasgada, barriga assim. Aí vê sua amiga na praia assim, ela segura, todo mundo quando vai tirar foto, tira, aí tira outra. A melhor posição, eu lembro quando Gisele Bündchen deu uma entrevista no New York Times e disse assim, com quem você gostaria de se parecer? Ela disse, comigo mesma, numa capa de uma revista. Ou seja, nem é ela, gente. Nem é ela. Porque ela. Aí o cara perguntou, por quê? Ela disse, porque tiram 1000 fotos, pegam a melhor foto minha, em que eu consegui o melhor ângulo, depois levam para o Photoshop, apagam todas as manchas, diminuem algumas medidas, e quando eu vejo na revista eu faço, eu queria ser assim. Aí está lá você inocentemente, comprando uma coisa nas Americanas, quando entra numa fila de revistas. Aí tem um monte de revistas, cima e abaixo, já viram? Supermercado. Você sabe por que tem as revistas lá? Para você olhar e não se ver. E se deprimir. O que é que tem debaixo das revistas? Chocolate. Já perceberam? Por quê? Como você se deprime porque você não está lá, você imediatamente come o chocolate para se compensar, porque é um prazer imediato. E fica ainda mais distante da revista, obviamente, porque comeu o chocolate. Então significa dizer, isto é uma ilusão. Então, eu não posso me conformar, mas eu tenho que renovar meu entendimento. Conhecimento liberta. Conhecimento não é para encher o saco da pessoa, não. Ficar lá repetindo, não. Conhecimento é para você acordar da ilusão. Conhecimento é para que você tenha domínio na encarnação e não seja um boneco massa de manobra dos algoritmos matemáticos que controlam o que você posta, sabe o que você quer ouvir e como você quer ouvir. Que dizem para você o que é, o que não é ser bonito e interessante e faz você perder a encarnação todinha cuidando do avatar e deixando o espírito morto. E quando de repente o Herobe chega para pegar você para voltar para casa, você não fez nada. E ele continua. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele disse na comunidade de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Ou seja, nós não podemos ser insípidos. Você sabe uma coisa que é interessante? Existe um livro, chama-se O Futuro do Poder. Ele foi assessor do governo do Bill Clinton, assessor militar do governo do Bill Clinton. Ele diz o seguinte, o mundo atual tem uma característica diferente do passado. É que o poder no passado, ele transitava entre os agentes. Por exemplo, ele transitava, foi da Inglaterra, foi da França, foi da Espanha, foi de Portugal. Nunca foi de Portugal, mentira. Foi, né? Depois foi para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra e está indo para onde agora? Para a China. Não, mudou. O poder agora ele não é mais transferido de um agente para outro. Ele foi difuso. Todo mundo tem poder nas mãos. É, legal mesmo, porque eu posso ou simplesmente não fazer nada e ficar o dia todinho curtindo figurinhas editadas e me sentindo mal, ou seja, seria uma ilusão, que é a Terra, sobreposta a uma ilusão, que são as redes sociais, ou a Matrix ao quadrado. É bem isso. No momento em que eu acordo, não é que eu vou ficar alienado, não é que eu não vou ter rede social, mas tipo peraí, eu não vou cair nesse continho aqui da carochinha e achar que tudo se restringe a isso. E que eu preciso observar o cenário do planeta e pensar assim, eu não vim aqui, acredite, tirar férias. Primeira informação que a gente tem quando começa a estudar a codificação, quando vai falar sobre mundos habitados, é que eles dão categorias aos planetas. Qual categoria é o nosso? Provas e expiações. Ok. Por que estamos aqui? Para aprender. Para ajudar a colaborar com o coletivo.
E por que não podia ser um planeta melhor, um planeta feliz? Por que não é? Porque a gente não presta. É por isso, a gente não presta. Então a gente precisa vir aqui para poder aprender e começar a prestar. E como é prestar? Sabe o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo? Diz assim, cada época da humanidade, olha o que eles dizem. Cada época da humanidade, tipo assim, é como se fosse assim, qual é o teste dessa geração? Então, cada época da humanidade guarda uma virtude que tem que desenvolver e um defeito que tem que cessar. Aí eles dizem, a virtude de vossa geração é a atividade intelectual. E o defeito de vossa geração é a indiferença moral. Mais ou menos assim, caiu uma barragem em Brumadinho, morreu um monte de gente, que pena. Ei, como é que tá? Tu vai ver Netflix hoje? Tipo, indiferença. Eu não me incomoda, não foi comigo. Não foi minha família, não é no meu país, explodiram pessoas, um homem-bomba explodiu, não é no meu país, eu não tenho terrorismo. Entende? Aí você fica, não é comigo, então qual é? A indiferença faz com que eu não me preocupe com o que acontece com você, porque eu estou com o meu umbiguinho voltado só porque eu quero meus interesses. Para o meu mundo, aquele mundo que eu acho que só eu sofro, que só eu tenho dor, que só eu tenho angústia, só minha vida que é ferrada. Esqueço que não é bem assim. Então, parte do acordar dessa ilusão é parar de achar que o mundo gira em torno do seu ego. E só você tem angústia, dor, desafio, superações, que só você tem insegurança, que só você se sente feio ou não, que só você se sente preocupado se estão ou não curtindo suas fotografias, que se compara com os outros. Está pensando que é só você? Sabe que fizeram uma pesquisa que em uma sala, com adultos, gente, numa sala de recepção médica, ou num shopping, ou aqui num evento como esse, de cada 10 pessoas, 9 estão se perguntando, sabe o quê? O que será que estão achando de mim? O que será que estão achando de mim? 9 de cada 10 está preocupado com a opinião dos outros. 90% das pessoas está preocupado com a opinião dos outros. Uma coisa que acaba com a adolescência, o cabelo quando não colabora, quando se amanhece o dia. Tem dia que o cabelo não colabora com você. Aí você, homem ainda consegue botar um boné, a gente põe um boné e tal. A mulher é desespero, espinha, gente, espinha acaba com... A roupa não combinou, você faz, meu Deus, ou então alguém está com a roupa igual à sua. É claro, nessa idade são os problemas. Depois, acredite, isso aí vai ser uma piada. Porque, como um joguinho de videogame, vai ficando cada vez mais difícil a mudança de fase. E você vai ter que aprimorar a sua capacidade de jogar. Jogar no mundo que é ilusório, jogar no mundo que é fácil se enganar você, jogar no mundo que vendem valores que estão em contraposição com o que você está querendo construir, e ao mesmo tempo você pensar, Rossano, eu estou encarnado, eu não posso ser alienado. Claro que não, mas eu também não posso ser nem alienado em relação a não entender que tem algumas coisas do mundo que eu vou ter que fazer parte dele, mas eu não posso comprar o pacote completo, que é uma loucura total. O pacote completo da Terra é loucura total. Porque a quantidade de pessoas hoje que desistem de viver é muito grande, porque não suportam. E quantas vezes não tem à noite assim essa vontade? A gente olha assim, fala, parece que é vida ferrada essa minha. Que sentido faz? E engraçado, na época que eu mais pensei em me matar, eu tinha idade de vocês. Hoje eu mudei. Quando eu estou com muita raiva, eu não penso em me matar, não. Eu penso em matar alguém. Avanço de base. Né? Em vez de pensar em me destruir, eu penso em destruir outra pessoa. Mas aí eu penso, mas tem o umbral. Ou seja, tem consequências. Conhecer as leis que regem o universo e que são descritas de forma primorosa no conhecimento espírita, para viver isso de forma prática e não apenas ficar num PowerPoint mostrando o que é pluralidade dos mundos habitados. Acredite, mais importante do que vocês saberem se existem mundos habitados ou não e pluralidade dos mundos habitados é fazer vocês entenderem que quando a gente vai para a escola tem uma pluralidade de pessoas que tem que ser respeitada. Que quando todo mundo quiser tirar onda com a cara de alguém para fazer bullying, se você é espírita de verdade, você não faz. Porque as pessoas têm baixas, têm gordas, têm altas, têm carecas, tem budista, muçulmano, tem gente que vai de preto, pinta a unha, tem todo tipo de gente. Mais importante do que você saber isso é você saber como viver no mundo plural respeitando esse mundo. Mais importante do que você ficar sabendo, por exemplo, quais são as escalas dos mundos é como você vive neste mundo hoje em dia, de forma lúcida, não alienada. Não que esses estudos não sejam importantes,
Mas o objetivo da doutrina não é nos desenvolver competência intelectual, mas habilidades emocionais de se cuidar e de cuidar dos demais. Porque não adianta ser bom só para mim. Só que eu quero parar de falar agora, porque eu quero que a gente faça um bate-bola. Quero que a gente dialogue. E que vocês me falem um pouco sobre o que vocês acharam do que eu falei até agora. Vai ter um microfone volante, não tem? Isso, para que as pessoas possam ouvir cada um de vocês. Bom, eu sei que alguns são tímidos, outros não. Saibam que o medo de falar em público ele está entre os 3 maiores medos da humanidade, sendo o terceiro maior medo de morrer, o segundo de barata e o primeiro de falar em público. Logo, as pessoas preferem morrer vendo uma barata do que falar em público. Mas tem uma técnica que ajuda. Você diz assim, eu tenho um amigo meu da minha cidade que está passando por isso, e a gente vai falar sobre esse amigo da sua cidade. Aquela indiretada, tipo, não é comigo, tal, beleza? Então, o que vocês acham? Quem quer começar aí o bate-boca com a gente, o bate-bola? Fiquem à vontade. Cadê o microfone? Está onde? Chegou? Lá vem? Muito bem. Qualquer coisa usa o meu. Estamos aqui. Chegou? Alguém quer começar a conversar? Vamos lá. Bom dia, obrigado. Eu gostaria de saber, já que o nosso cérebro é facilmente enganado, existe algumas técnicas que a gente possa empregar para converter isso, para superar isso? O conhecimento lhe dá a capacidade de enxergar o que estão propondo para você e você criar um filtro. Vamos dar um exemplo de manipulação, uma discussão que está sendo travada no Brasil hoje. Parte da mídia está cobrindo assim, mais um desastre, não vamos falar de política, senão o povo briga. Assim, mais um desastre ambiental. Parte da mídia diz assim, mais um desastre ambiental. E nas redes sociais as pessoas estão dizendo, não foi desastre, foi crime. Qual é a diferença? Quando eu digo que foi desastre, parece que foi assim, ninguém tem culpa. Por exemplo, quem tem culpa de um tsunami? Ninguém tem culpa do tsunami. Agora, de uma barragem que tinha que ser fiscalizada, não tinha gente que tem responsabilidade? Então, isso é desastre ou é crime ambiental? Mas tinha pessoas que tinham que fiscalizar, você entende? Essa é a discussão. Ninguém propositadamente foi lá e abriu a barragem. Mas no momento em que eu não estou fazendo com que ela fique retendo, e a obrigação dela é reter a lama, eu cometi um crime de omissão. Existe o crime de ação, que é quando eu vou lá e rompo propositadamente, e existe o crime de omissão, que é quando eu deveria cuidar e não cuidei. É nesse sentido. E eu não estou dizendo aqui se é ou não, estou dizendo que uma das formas de entender é que eu vou olhar as notícias do mundo e vou ter um filtro que a lucidez me dá. E como espírito eu vou ter um filtro ainda maior, porque eu não vou olhar aquele crime ou desastre apenas preocupado com a família que foi soterrada, ou com a família que agora está emocionalmente soterrada porque perdeu alguém que ama, temporariamente. Como espírita, eu me preocupo, sabe com quem também? Com quem cometeu o crime, porque sei o que vai acontecer com essa pessoa. Inclusive, nem julgo, porque sei que eu já devo ter feito. Então, como espírita, eu não julgo nenhuma das questões, não fico também omisso a tudo isso, porque não é porque não vou entrar no discurso, era karma, tinham que morrer soterrado. Isso é uma visão completamente equivocada e com falta de estudo. É entender o seguinte, as coisas aconteceram, tem responsáveis, tem muitos níveis de crime, inclusive de omissão política em relação à fiscalização das agências que cuidam das questões ecológicas. Ou seja, tem um monte de coisas imbricadas para que eu não tenha uma visão de discussãozinha de Instagram, de textozinho do WhatsApp que ninguém consegue aprofundar nada. Eu tenho que, com a lente que a doutrina me oferece, analisar um evento como esse de uma forma muito ampla, em que eu possa muito mais colaborar do que tão somente julgar, ou muito menos, o que seria pior, seria ser indiferente. Tá? Só dando um exemplo, porque aí, para falar do quantidade dessa lucidez, aplica em tudo na vida. Mais alguém? Você falou da indiferença moral. Eu reconheço que eu tenho muita, já tive muita, mas uma solução, então, para que acabasse com a indiferença moral seria o quê? A empatia? Empatia. Sim, uma solução para acabar com a indiferença moral. Vamos lá. Primeiro, sim, a empatia é parar com a indiferença moral. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. Inclusive, tem um livro de um amigo nosso que está sendo vendido aí, muito bom, sobre empatia. Um livro inteiro que ele analisa a empatia.
Inclusive porque vocês fazem parte de uma geração que, quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês não vão só competir com pessoas, mas com inteligência artificial e robôs, que estão tomando vagas de emprego no mundo todo. Mas robôs não são empáticos. O ser humano tem a característica de, quando ele quer, ser empático. Mas vamos imaginar formas de desenvolvimento de empatia. As atividades sociais que a gente desenvolve, ou numa instituição espírita ou fora dela, não importa onde, provoquem em você um estado de empatia. Eu lembro que, quando eu era da Juventude Espírita, tinha um trabalho que era de entregar sopa à noite, mas era à noite de madrugada, na minha cidade. Eu tinha aversão. Tinha horror. Não tinha a menor vontade de entregar sopa. Por quê? Porque eu vou ser bem franco para vocês. Eu não gosto de mentir essas coisas. Não. Eu tinha nojo das pessoas que moravam na rua. Eu tinha nojo do cheiro delas. As pessoas que moravam na rua, que não tomavam banho, que estavam lá esperando aquela sopa. O cheiro me dava uma certa repulsa. Mas a espiritualidade, eles usam várias estratégias para você mudar a sua vibe. No grupo de entregar sopas, tinha uma menina muito massa. Então, eu fui por causa dela. Eu fiz de tudo para ficar na equipe dela e consegui. Sempre fui muito bom de argumento. Ao final de 3 meses, eu perdi o interesse por ela, não por nada em particular, é porque depois que eu superei a náusea do cheiro, depois que eu superei o nojo das pessoas e que eu vi que ali tinha gente de verdade, 3 meses depois, tinha moradores que eu botava no colo para dar sopa. Entende como é que funciona? No início tem um impacto. Você está lá na sua vidazinha de classe média, a minha era classe média baixa, mas bem baixa mesmo. Tá? Então, mas aí você está em uma vida minimamente organizada, você tem onde morar, você estuda, você tem roupa, e você vai para um ambiente que as pessoas não têm nada disso, é um choque para você. E depois você começa a se envolver com ela, e você vai vendo assim, poxa, é uma coisa muito comum que a gente descobre quando está estudando sobre por que a caridade sem ela não há salvação, né? É que no fundo, a caridade nos salva, porque quando a gente faz, a gente pensa que está dando e está muito recebendo. Você pode observar, se você conversar com a Loki, que já foi para a África, na Fraternidade Sem Fronteira, é que as pessoas que vão, elas voltam tão transformadas, que hoje tem uma disputa para ver quem vai. Tem uma fila de espera. Porque as pessoas sabem que elas vão para dar um pouco, mas volta com tanto que elas se transformam. Porque você desenvolve empatia. Você se coloca no lugar da dor do outro. Eu lembro que eu estava numa palestra em Viena, terminei, e eu queria ir para um museu onde Mozart tinha tocado para a Imperatriz, com 5 anos de idade. Piano, clássico. E tinha tido um filme, na época que eu era adolescente, que vocês nunca assistiram, Mozart, Amadeus, que retratava essa cena. E eu queria, depois da palestra, ir no museu para encontrar este lugar. A mulher disse, tudo bem, vamos, eu lhe levo lá. Lá eles falam alemão, na Áustria. Chegamos no metrô e tinha um homem em pé com traços semitas clássicos. Nariz pontudo, olhos grandes e amendoados, barba e mochila. Um muçulmano. Com uma mochila no metrô. E aí? Aí eu olhei, ela olhou, ele olhou, a gente fez assim. Mas brasileiro não desiste nunca. Né? Brasileiro tu sabe como é brasileiro, né? Então ele estava lá, e aí aquela curiosidade imensa, né? Cara, um muçulmano ao vivo. Aí eu olhei de novo, velho. Quando eu olhei de novo, o que é que ele fez? Olhou e sorriu. O que acontece quando alguém sorri para um brasileiro? Você sorri de volta, velho, é incontrolável. Aí eu ainda fiz o legal, e aí ele se aproximou. E eu... A mulher lá, puta, aqueles olhão azul olhando para mim assim, tipo, por que você fez isso? E eu... Entramos no metrô, minha pergunta. Tudo bom? Tudo bom. Você vai descer aonde? Porque eu queria saber quando ele ia descer do metrô. Não, eu desço daqui a 2 estações. Ele perguntou, e você? Eu estou indo para o museu da Imperatriz. Ele disse, são 20 estações ainda depois da minha. Aí eu fiz, ele desce antes. Né? Quando a gente começou a conversar, era amenidade. Estava muito frio, estava menos 6 graus, aquela coisa toda. Tá frio, beleza? Quando nós chegamos
na minha estação, ele fez uma pergunta. Eu posso ir com você até a sua estação? Bem nó. Não é nó, não é nu. É pior que nó. É algo mais hard. Todo mundo aqui é mineiro, entende a diferença de nó e nu? Ok. Né? Nó é ruim, nu é muito ruim. Certo? Então, cheguei e disse, claro, fui fazer o quê? Não. Não é que... Claro. Aí, cara, a mulher olhava para mim com a raiva danada. E aí, no meio do percurso, eu descobri quem era aquele cara. Ele era um médico, cirurgião, que saiu de Alepo, na Síria, cidade que está sendo destruída pela guerra. Ele pagou 25 mil euros para os parentes deles, por pessoa, 50, saírem em botes no mar Mediterrâneo. 25 pessoas num bote e 25 pessoas no outro. Ele estava no bote da frente com a filha, com as filhas, a esposa e alguns irmãos, e no bote de atrás, o resto dos irmãos, os pais. O bote de trás afundou. E ele viu todos morrer na frente dele. Chega na Itália, vai andando a pé, porque não pode ficar naquele país, até chegar lá na Áustria. Ninguém fala com ele. E tudo que ele queria era conversar comigo, porque eu tinha dito oi para ele. Tinha sorrido de volta para ele. Não, elas estavam no bote com ele. Só os pais e os irmãos que estavam atrás que morreram. Mas eles não podiam botar no outro bote, que morria todo mundo. Só cabia 25 por bote. Se eles fossem resgatar, eles morriam todos juntos. Ele estava vendo um luto gigantesco, ele estava num ambiente que não era o país dele, ele estava falando a língua que não era dele. Ele estava sendo discriminado. E quando a gente chegou no museu, já tinha perdido até o clima de olhar o museu, gente. Porque quando ele contou aquela história, eu disse, meu Deus, como tem dor neste mundo, velho. E aí ela olhou para mim e fez, por que você falou com ele? Eu disse, porque ele sorriu para mim. Ela fez, e o que é que tem a ver? A senhora não entender, não. Só se nascesse brasileira. É inexplicável. Ela disse, por quê? Me explique. Não, porque assim, no Brasil, o cara sorriu para a gente sorri de volta. Mas e se for um criminoso? A gente não sabe. Então a gente sorri, vai que conhece, vai que segue no Instagram, de repente é alguém que não... Né? E você vai... E aí, lá no Brasil, é de um jeito tal que se a gente conversar muito, a gente descobre que é primo. Não, porque tem uma cunhada, uma mãe, que não sei o que lá, e tal, do finado, não sei o que, e é primo da pessoa. E a senhora viu que ele não era nenhum criminoso? Ela disse, aqui a gente não conversa com eles. Indiferença. Quando aquela criança foi achada, faz um tempo, lembra uma criança que foi achada com uma camisa vermelha no mar, no Mediterrâneo, que uma foto que viralizou há uns 2, 3 anos atrás, todo mundo se condoeu. E no Brasil todo mundo, que coisa horrível, os europeus fechando as fronteiras. Nós estamos com os venezuelanos querendo entrar. O que é que o brasileiro está querendo fazer agora? Quando é com a gente, muda, né? Reclamar da indiferença do outro é fácil, e da sua indiferença. Portanto, uma das formas de desenvolver empatia é desenvolver a capacidade de servir através de trabalhos sociais que vão desenvolver em você a capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar a dor do outro. E é uma coisa que ajuda muito a consolar a sua própria dor. Porque quando você compara a sua dor com a dor do outro, você volta para casa que você estava reclamando e faz igual um muçulmano. Se ajoelha e faz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Ok? Perguntas mais? Agora, tem um aqui primeiro, depois eu te levo para ti, tá? Só um minutinho, rapidinho. Eu quero saber o que o Espiritismo acha, então, das castas na Índia. Porque lá, quando você nasce, vamos supor, varredor de rua, você não pode mudar, e eles aceitam isso. O que o Espiritismo acha disso? Porque a pessoa não pode nem olhar nos olhos do patrão. Quando é Dalit, né? O Dalit ele já nasce em sistema de castas lá, e ele se vê menor e o outro vê-se maior, e eles acham isso normal. O Espiritismo vai dizer... Primeira coisa, a gente não julga culturas, mas nem por isso a gente se omite de dizer que isso é um absurdo. Porque nós não temos raças. A doutrina espírita vai deixar bem claro que nós não temos raças. Por quê? Primeiro, porque nós somos somente filhos de Deus. O fenótipo, ou seja, a forma como a genética se manifesta no seu corpo, sendo negro, asiático, branco, preto, isso não diz nada sobre sua essência. Inclusive porque nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que nós já experimentamos várias formas de vida, vários lugares de vida. Então aí não adianta eu me achar melhor, porque de repente a roda do gigante muda, ela desce. Então é bom que eu esteja bem fazendo o meu melhor, porque isso reverbera na volta na minha própria existência.
Então a gente não está aqui para fazer julgamentos culturais nenhum, mas nem por isso a gente pode se eximir de dizer que é lamentável que ainda exista no mundo pessoas que olhem para outras como sendo menores e se vejam como sendo maiores. Mas é preciso estar na Índia para ver que tem castas? Aqui no Brasil as pessoas não têm um sistema oficial de castas, mas muitas se veem superiores às outras. Tem pessoas que acham que são menores e tem pessoas que acham que são maiores. O nosso preconceito ele é social, com a pobreza, entende? Por exemplo, você vê na cobertura de jornal, qualquer coisa. Se for, por exemplo, jovens da classe média que, por exemplo, cometem um crime, assim, jovens de classe média cometem um crime. Se for pobres, traficantes cometem um crime. Já chama de traficante. Então há uma discriminação, há um sistema de castas que é preciso entender para sair dessa ilusão, como você estava perguntando. Ou seja, ter essa visão lúcida, crítica no bom sentido, não é a crítica pela crítica vazia e só meter o pau, não, é ter uma visão crítica, ou seja, apurada dos fatos, para que você possa ver para além do que estão tentando te convencer e tenha lucidez. Essa lucidez ela não é somente uma lucidez histórica, uma lucidez filosófica, antropológica, sociológica. É uma lucidez transcendente que a lente que o Espiritismo nos dá nos permite observar. Que quando a pessoa se sente superior à outra, no fundo, ela é inferior. Por quê? Porque os primeiros serão os últimos. E os últimos... Isso acontece também com as mulheres, tipo, na Arábia Saudita, até um tempo atrás elas não podiam nem dirigir. É verdade. Há pouco tempo que elas conseguiram esse direito. Uhum. E tem lugar que, há pelo menos pouco tempo atrás, tinham que sair só com os maridos, não podiam usar as roupas que elas queriam. Na Índia ainda é assim, elas não podem usar, tipo, roupas que mostrem parte do corpo. Uhum. Elas têm que cobrir mesmo. Até os turistas, a maioria também tem que respeitar isso. Tem que respeitar. Quando você viaja para esses países, inclusive com a esposa, é importante que ela use o chador, aquela coisa toda. Mais uma vez, nós temos o fato de que as culturas são diversas e a gente respeita a diversidade. A gente olha para uma mulher de burca com o mesmo choque que os muçulmanos olham para uma mulher na Marquês de Sapucaí no Carnaval sem roupa. Eu estou fazendo essa análise antropológica de volta para você entender que a gente tem que ter lucidez. Para eles, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, para eles estão preservando alguém que ama. E nós estamos expondo quem a gente ama quando a gente bota uma pessoa para sair quase nua, ou nua, num carnaval. Nós, brasileiros, sabemos que as mulheres que dançam na Marquês de Sapucaí não representam toda a mulher brasileira. Mas quem assiste pela TV tem essa sensação. Significa dizer que as pessoas que estão do outro lado, olhando uma TV, vendo o Carnaval do Rio, estão pensando que todas as brasileiras têm aquele comportamento, o que é uma mentira. Então, nós vamos fazer o movimento reverso agora. Será que a forma como a gente vê os muçulmanos não é uma forma editada pela mídia ocidental que chega até a gente? Entende? Será que todas se sentem reprimidas e muitas se sentem cuidadas? O que eu não posso, independente de ter uma roupa mais ou menos exposta, é desrespeitar o feminino, se sentir superior ao feminino, querer controlar e esmagar o feminino. Porque aí sim, eu posso também dizer, historicamente, as sociedades que mais perseguem a mulher são as mais atrasadas. E as sociedades que mais dão liberdade à mulher são as mais avançadas. E não é por acaso. Entende? Eu tentei fazer um joguinho de lá para cá para a gente entender. Agora é contigo, vamos nós. Vamos lá. Aê. Eu vou comentar uma coisa. Essa coisa que você falou de... se for com os outros, não importa. Daí me lembrou uma coisa. Me lembrou um filme chamado O Menino do Pijama Listrado. Nesse filme, é que na verdade tem o livro e o filme. Nesse filme, eram alemães que perseguiam os judeus. E daí, os judeus eram perseguidos, mortos e tudo mais. E aí tinha o pai de um menino, o menino e o pai eram alemães, e aí o pai era um dos que matavam, eram nazistas. Uhum. Então, daí, fala, é com os outros, não importa. Mas aí, o menino foi confundido com o judeu e morreu. Uhum. Daí que ele ficou triste, porque agora foi comigo. Que pena. Sentiu, né? No momento em que o menino troca o pijama com o outro e entra no campo de concentração e não dá tempo de salvar o filho,
A gente vê essa mesma coisa no romance de Emmanuel, né? Quando Lívia se traveste de cristã e vai para a arena romana e morre, e aí Emmanuel simplesmente percebe o quanto provocou aquela dor e toca o coração dele. Ou seja, é preciso que eu espere que aconteça com alguém que eu ame para eu me tocar? Até quando eu vou esperar que o mal chegue até mim para eu sentir que o mal existe e está afetando os outros? Como espírita, o grande objetivo, então, no despertar de consciência é proatividade. Vamos entender proatividade e reatividade. Eu vou descrever pessoas e vocês vão ver se encaixa ou não em vocês. Professores que dão aula sabem que numa turma tem 3 tipos de aluno. O aluno proativo, que é o aluno que sempre responde logo, faz mais do que o professor pede e senta na frente. Conhece essa galera? Tem os alunos reativos. São aqueles alunos que só faz o que você pede, quando você pede, sob a ameaça de uma prova. Conhecem alguém assim? E tem a turma do fundão, que é a turma que a gente chama de só Jesus na causa. Qual é o objetivo da proposta do Evangelho? É nós irmos migrando de turma do fundão para a turma reativa até chegar no nível proativo. Observa o que Jesus faz. Chega na Judéia, percebe que existe um conjunto de normas e leis que regem moralmente os judeus, porque a Torá era, ao mesmo tempo, um código de conduta civil e um código de conduta moral, certo? E lá estava dizendo assim, não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam. Os judeus já entendiam isso. Eu diria o seguinte, para fazer uma comparação com games, os games, a cada nova fase, fica complexo a sua ação e você tem que apurar ainda mais o refinamento de controle do joystick, qualquer coisa que o valha para você alcançar o seu objetivo. Não é isso? O princípio básico de um game. Significa dizer o seguinte, quando Jesus chegou, eles estavam na fase 1. Certo? Claro que tem outras fases, as fases que tinham vários deuses, mas estou pegando parte daí. Fase 1, não quereis, não faça com o outro aquilo que você não quer que ele faça. Isso a gente chama de ser reativo. Aí Jesus olha e diz assim, vamos mudar de fase, vamos para o nível 2 do game. Ouvistes o que vos tem sido dito. Toda vez que Jesus diz isso, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, o que foi dito até aqui é isso, mas eu vou ampliar agora a compreensão. Ou vou ampliar a dificuldade para que você se aprimore mais. Ouviste o que vos tem sido dito. Fase 1 do jogo. Não faça para o outro aquilo que você não quer que ele lhe faça. Fase 2. Façais com o outro. Exatamente. Entende a diferença? Num não faça mal a João. No 2 faça todo o bem possível a João. Ou seja, saia da indiferença. Deixe de ser insípido. Esse é o grande objetivo. Formar pessoas com capacidade de, sob a luz do Evangelho do Cristo, redivivo com ampliação significativa e lúcida da doutrina espírita, nos permitir sermos agentes ativos do bem e não pacíficos. Entende? Só que se você está sequestrado pelo mundo ilusório de querer ser uma pessoa que as pessoas achem legal, que todo mundo siga você está iludido e perdendo um tempo de servir. Essa é que é a grande questão. Enquanto você fica preso aos muitos modelinhos que o mundo coloca para você ficar a encarnação todinha preso nele, tipo, quantas pessoas passam a encarnação inteira cuidando só do avatar? Você pode chegar para mim e dizer assim, Rossandro, que mal faz a pessoa viver na academia? Nenhum. Que bem faz? Nenhum também. Entende essa questão? Não é para ir mais não? Não é nada disso, é equilíbrio. Que mal faz eu ver na internet jogando game? Para os outros? Nenhum. Que bem você faz para os outros? Nenhum. Para você está destruindo seu futuro. Eu lembro quando eu comecei eu botei um jogo chamado SimCity. Eu nem sei se existe mais esse joguinho. Construir cidades. E quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir. Eu tinha mais ou menos 16 anos. O jogo ficou na minha cabeça o tempo todinho. Aí eu pensei, cara, eu não gosto de estudar. Eu odeio estudar. Eu detesto estudar. E se eu me viciar em jogo? Acabou. Eu fui e apaguei. E decidi não botar mais nenhum jogo no computador, porque eu sabia que eu ia viciar no jogo. Não tinha dinheiro nenhum para comprar um videogame,
não tinha grana de jeito nenhum para comprar, já ajudava muito isso. Mas hoje em dia, por exemplo, eu acho massa ver série. Melhor que ver série, sabe o que é? É ir nas cidades onde as séries são feitas. Para ir nas cidades onde as séries são feitas, você tem que ganhar grana para chegar lá, né? E para ganhar grana para chegar lá, você tem que trabalhar, né? E para trabalhar e ganhar uma grana boa, você tem que fazer o que antes? É bem simples. Se você não quiser e quiser ficar jogando, cara, você não está fazendo mal nenhum a ninguém, mas você está sabotando o seu futuro. De quem é a culpa depois quando der errado? Dos obsessores? Exatamente. Entende qual é o que é a lucidez? Para de fantasiar que você é uma vítima, que você tem uma vida desgraçada, porque você está fazendo escolhas para desgraçar a sua própria existência. E é o seguinte, Deus respeita profundamente o livre-arbítrio relativo que nós temos. Nós não temos livre-arbítrio total, mas nós temos um livre-arbítrio relativo. Se você quiser simplesmente ficar no fluxo da ilusão, o tempo inteiro perdendo sua vida, ou somente cuidando do corpo, ou somente vendo série, ou somente em rede social, você pode não ser ruim, você não é perverso, você não fez um campo de concentração, mas entenda, você está destruindo o seu futuro, cara. Simplesmente isso. Acordar dessa ilusão significa dizer que você, primeiro, vai cuidar de quem? De você. Depois, deixar de ser insípido, ou seja, cuidar dos demais. Por quê? Aí lembremos de Chico Xavier. O bem que fazemos em qualquer lugar é nosso advogado em qualquer parte. Ou seja, o bem que eu faço, ele volta para mim. O mal que eu faço, ele volta para mim. E a inércia também volta para mim. Porque nós vivemos sob a égide, entenda a lucidez dessa doutrina, de uma lei. Ela é claro mais complexa do que apenas a lei de causa e efeito, porque existe misericórdia de Deus no meio que atenua o mal que a gente faz quando volta, porque Deus tem misericórdia, senão era bem punk o negócio. Certo? Mas não exime, porque eu não tenho como aprender sem sentir em mim. Onde é que eu gero empatia? Sabe quando é que eu gero empatia? Quando dói em mim. Só vai gerar empatia quando dói em mim. Quando dói em mim, gera empatia. Quando acontece com alguém da minha família, gera empatia. Quando estão fazendo bullying com alguém que eu não gosto na escola, eu acho massa. Quando é comigo, eu odeio. Quando estão pegando no pé de alguém que eu não conheço, eu fico indiferente. Quando é com meu primo, meu irmão, meu colega, eu não gosto. A grande questão é, a proposta do Evangelho é, compreenda, mas não apenas entenda intelectualmente, que somos todos filhos de Deus e irmãos. Portanto, não adianta você imaginar que você pode ficar bem quando está um outro mal. Porque isso é ser indiferente. Isso é ser insípido, sem sabor. E quando Jesus se refere a gente, ele propõe e ele diz que nós somos o sal da terra. Sal não é insípido. Sal tem duas funções. Uma, conservação. Lá não tinha geladeira na Judeia, nem freezer, nem McDonald's, saibam disso, tá? Lá as pessoas conservavam com sal. Então, sal tem um princípio de conservação e outro, de gerar sabor. A proposta de Jesus é, sois sal da terra. Ou seja, você conserva princípios e valores e você dá tempero à existência e luz do mundo. Ou seja, você deve inspirar positivamente os outros. Eu posso fazer isso com o meu WhatsApp? Eu posso fazer isso com o meu Instagram, com o meu Twitter, com o meu Snapchat, com o meu Facebook? Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso ser neutro, passar o dia curtindo fotografia, ou eu posso, além de curtir, de ver um vídeo que eu acho engraçado, de piada, não sei o quê, eu posso usar esse instrumento para divulgar o bem. Posso ou não posso? Posso. Simples assim. Eu posso não fazer nada com isso, eu posso tornar isso útil. Essa escolha é sair de um sistema de ser insípido para ser alguém que tem sabor. E acreditem, como todo mundo quer ser amado, especialmente nessa fase que vocês estão, como todo mundo quer ser aceito, especialmente nessa fase que vocês estão, como todo mundo quer ser interessante, especialmente nessa fase que vocês estão, a melhor forma de ser tudo isso é ter sabor, é ter tempero, é ser luz. Sabe a coisa mais atraente numa pessoa? É a luz interior. Porque uma coisa que vocês vão descobrir, eu vou dizer, vocês vão dizer, não tem sentido, mas vocês vão descobrir depois. A beleza, ela atrai todo mundo. Não tem como negar, o belo é belo, ponto. Mas a beleza não mantém ninguém perto de você. O que mantém alguém perto de você é sua beleza interior.
Se você apenas investe na sua beleza exterior, você vai descobrir que tem um monte de gente que investe na mesma coisa. Um monte de gente que está lá, malhadinho, legalzinho, tal. Vai ter um monte, mas muito. Onde você chega, ó. E o que é que faz as pessoas estarem perto de mim? É o que eu tenho por dentro. E aí ninguém está dizendo assim, não seja feio, descuidado. Não seja otário. Não seja otário. Não é isso. As pessoas que querem se cuidar faz parte, inclusive nós temos um dever de cuidar sensatamente do nosso corpo. Agora, se você acha que as pessoas só vão a ter a sua atenção por causa de um item, vocês vão sofrer do que a gente chama na sociologia, nas ciências políticas e na economia de a maldição do petróleo. Eu vou terminar com essa história para vocês entenderem. Vocês sabem o que é a maldição do petróleo? Se percebeu que os países que mais têm petróleo são os mais atrasados. Vocês sabem qual é o país que mais tem petróleo no mundo? A Venezuela. Olha como é lá. Depois, a Arábia Saudita. Olha como é lá. Depois, Irã e Iraque. Olha como é lá. E aí, por que eles chamaram a maldição do petróleo? Foi o seguinte, eles perceberam que países que tinham muito petróleo, é como se eles tivessem uma coisa tão boa, sem esforço, que eles não faziam esforço. E por isso não desenvolviam ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento social e econômico, ampliação cultural. Entende? Pense isso com uma pessoa. Qual seria a maldição do petróleo de uma pessoa? Beleza extrema. A beleza abre tantas portas para algumas pessoas que elas não fazem esforço nenhum para desenvolver outras características. Só que tem um detalhe. Do mesmo jeito que o petróleo é uma riqueza finita, a beleza também é. Se você aposta a única forma de chamar a atenção do mundo pela beleza, você vai descobrir uma coisa horrível, que você tem prazo de validade. Logo você está investindo numa coisa que todo dia vai ficar pior, porque você vai envelhecendo. Qual é a diferença das virtudes da alma? É que enquanto o corpo, por mais que você cuide e deve cuidar, vai envelhecer e vai vir uma geração novinha atrás de você, a sua alma aprimorada com valores vai melhorar cada vez mais. A gente vive uma alienação de investir muito no que passa e investir pouco no que permanece. A proposta de lucidez da doutrina espírita é equilíbrio. Invista nos dois, entendendo que um tem prazo e o outro é eterno. Por quê? Porque quando chegar o momento da sua entrega, que é aquele momento do retorno, aí você lembra muito da música da família Caymmi, né? O que eu levo quando termina a tarefa e eu vou devolver o avatar? Bem ou mal cuidado? Malhado ou não? Barrigudo ou não? Quando eu vou devolver o corpo físico que me emprestaram para estar na vida, o que eu vou levar para o outro lado? É a grande questão da gente. Aí a música diz assim, tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. A única coisa que a gente vai levar daqui foi o que a gente deu. E para dar você tem que deixar de ser insípido. Você tem que entender por que a caridade é a única via de salvação. Porque caridade é sair da inércia e agir. É deixar de ser cristão de fim de semana e ser cristão de cotidiano. É entender que passe, evangelho, sem prática do bem, é apenas ritual. Por isso, meu compromisso é, enquanto eu estou fazendo lá minhas redes sociais, curtindo foto, parará, cuidando de mim para a academia, eu preciso fazer o bem. Eu preciso plantar. Eu preciso plantar porque eu vou precisar colher. E aí você lembra de Santo Agostinho, quando ele diz assim, se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Entendeu? Tipo assim, eu vou levar vantagem sendo bom? Então você. Eu vou levar vantagem? Entende? Seria bom por egoísmo. Assim, não, quem vai fazer sou eu. Não, vou fazer um sopão. Não, eu que vou. Por quê? Porque eu vou receber de volta. Eu vou cantar no hospital. Não, quem vai sou eu. Por quê? Porque eu vou receber de volta. Aí vai chegar um tempo que você não vai porque vai receber de volta. É porque você vai sentir prazer em fazer. Mas aí é terceiro nível do jogo.
A gente chega lá. Obrigado, prazer estar com vocês. Continue aí no evento.